Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, reviravolta impressionante envolvendo o Marcos Leonardo, é isso mesmo, martelo batido pelo volante Alan, e eu vou contar tudo aqui nesse vídeo. Tem também o São Paulo querendo renovar o contrato do Luciano, já tem até as datas aí para quando que quer fazer isso, tem interesse de clubes turcos pelo Ferreirinha, tudo isso e muito mais. São Paulo vai jogar um jogo importantíssimo agora contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, mais uma final. Tudo isso e muito mais, todas as últimas informações, últimas notícias do nosso São Paulo Futebol Clube, eu trago aqui, tá recheadíssimo. Então bora pro vídeo, galera, chega pra cá, porque tem muita coisa pra nós falarmos. Ferreirinha já tem, né, interesses, sondagens de clubes turcos pelo Ferreirinha. Ó, eu vou falar uma verdade pra vocês aqui, eu não sei não se eu gostaria do Ferreirinha indo embora do São Paulo. Eu acho o Ferreirinha um cara muito bom de bola, de verdade mesmo. Eu acho que ele é um cara que não está no auge, não está mesmo, não está apresentando futebol, o melhor futebol, mas o Ferreirinha pra mim tem uma consistência, um volume de jogo bem interessante. O Ferreirinha, ele erra bastante, Nico perde gol e tal, ele erra no final, isso é verdade. Mas o Ferreirinha pra mim tem um volume de jogo muito interessante. E quando você tem um Lucas, um Caleri ali na frente, pra mim o Ferreirinha pode agregar demais. O Ferreirinha, ele fica tentando chutar e cruzar e driblar o jogo inteiro. Eu acho isso muito importante lá na frente. E além disso, né, pro jogo, pra você criar jogadas, o Ferreirinha, ele pode estar mal o que for, ele não se intimida, ele encara a zaga adversária. Então as características do Ferreirinha, por ser um ponta esquerda de 1 para 1, me agradam. De verdade mesmo me agradam. E aí o que acontece em relação a isso? O problema de nós vendermos o Ferreirinha ou ele ir embora do São Paulo, quem que o São Paulo vai contratar para a posição do Ferreirinha, se não for um cara de 40, 50, 60 milhões de reais? Não tem no mercado. Só jogadores ponta esquerdas bons de bola são muito caros, são jogadores muito caros. Então tem uma problemática muito grande em perder o Ferreirinha. Mas calma, por enquanto são só sondagens, tem interesse de clubes no momento turcos, deve ter outros países também interessados no Ferreirinha, mas se for uma coisa, um valor bem alto, que é o que o Harry Massi está fazendo agora, está finalmente valorizando os jogadores de São Paulo assim como deveria ser, assim como nunca deveria ter mudado, se for um valor razoável, talvez seja interessante vender o Ferreirinha. Para vender por 20 milhões, como o Casares fazia, né, a preço de... ele dava aos jogadores de propósito, né, de forma inacreditável, aquele cara que eu, nossa, isso me dá, né, tira a gente do nosso estado normal, né, o cara, ele dava os jogadores, ele destruía o São Paulo mesmo, ele dava de graça, de propósito, né, uma coisa assim absurda, e falando que tava tudo bem, né, mentindo, não, foi excelente negócio, uma papagaiada, uma palhaçada muito grande. Então assim, se for um bom valor, como o Harry Massi está fazendo agora, talvez seja interessante. Se for vender muito baratinho, pra mim é uma peça importante. Tem o Luca pedindo passagem? Tem, isso é verdade. O Luca é um jogador... o Luca, ele tem as características para ser um craque de bola, né? Mas o Luca, a gente precisa de mais tempo. O Luca, ele precisa de pelo menos aí mais 6 meses, 8 meses no Brasileirão, com o bicho pegando. Aí o Luca vai ficar mais preparado. O Luca, pra mim, tem potencial. Pode ser que o Luca venha a ser o melhor jogador até mesmo do que o Ferreirinha. Mas, nesse momento, pra mim, poderia ser... eu acharia problemático perder o Ferreirinha pelas características dele e pelo volume que ele apresenta. Tá no seu melhor momento? Não está. Mas o Ferreirinha, pra mim, já fez excelentes partidas pelo São Paulo e pra mim tem pra agregar bastante. E aí, torcedor, o que vocês acham disso aí? Eu sei que tem muita polêmica em relação a isso, né? Muitos torcedores não gostam do Ferreirinha. Quem quiser, comenta aí que é tudo nosso. Galera, Luciano está para renovar com o São Paulo e o São Paulo tem interesse em renovar com o Luciano até o fim de 2027. E aí, tá certo ou tá errado? Luciano, que nada é um jogador importante, né? O Luciano, ele é um jogador importante e que agora, com a chegada do Rafinha, tendo comando no São Paulo,
É sempre isso, né? Sempre que chega um técnico, o Luciano melhora muito. O Luciano, ele tá muito mal, ele tá num momento horrível. Aí quando chegou o Zubeldia, que era um técnico horroroso, o Luciano melhorou. Chegou, aí depois ele ficou horrível com o Zubeldia, de meia, horroroso, pesado. Quando chegou um Crespo, ele deu um gás novo. Agora que chegou o Rafinha, que não é técnico, mas está ali no vestiário, o Luciano, aparentemente, ele tem um gás novo. É inacreditável, né? A gente vê o Luciano muito menos participativo em relação a comentários e falas que não lhe cabem em relação à política do clube, né, aquelas coisas que você fala assim, mas tá bom, mas o que tem a ver com você? A sua função no São Paulo é fazer gol, a sua função no São Paulo é jogar bem. Então a gente vê um Luciano muito mais calado, né, ajudando muito mais quando tem uma mudança, seja de técnico ou agora ou com o Rafinha. Ele fica calado, apresenta bom futebol, parece que se concentra mais em campo e joga de atacante. E joga mais ofensivo ainda, né? Joga mais pra frente, porque ele não pode ser meia, ele é horroroso de meia. E de atacante ele é decisivo. Então tem tantas questões, né, que envolvem o Luciano, mas eu acho que no geral o Luciano é um jogador importante pro São Paulo. Ele é um cara muito bom finalizador. Nesse momento, o Crespo acertando o time, tendo esses caras aí, esse Marcos Antônio e esse Danielzinho, que jogam uma barbaridade, esses dois, um encaixe muito bacana. Aí você tem lá o Luciano, o Caleri, Lucas, você tem vários jogadores ali. Poderia, o Tapia, que é um cara meio limitadão tecnicamente, mas tá jogando bem, mas nós poderíamos começar a considerar um Luciano jogando mais, ou até mesmo no segundo tempo. Eu gosto do Luciano no segundo tempo. Começar o jogo com o Caleri e colocar o Luciano no segundo tempo, eu acho uma questão bacana. Mas o Luciano, ele tá pra São Paulo, entende ele ser necessário e irá procurá-lo para renovar o contrato dele até o final de 2027. E aí, torcedor, o que vocês acham disso? Muito provavelmente acontecerá, né? Luciano já sempre se declarou pro São Paulo, né, que quer ficar, quer continuar, ele é sempre polêmico e tal, mas tem uma grande tendência ao Luciano continuar no São Paulo, né? E aí o Neto esculachou, falou que o Luciano é melhor que o Paquetá. Acho que não é assim também, né? Eu não acho que o Paquetá... Eu acho que o Paquetá, ele é muito bom de bola, muito bom jogador. Não acho que vale o que o Flamengo pagou. Mas são coisas também distintas e não tem nada a ver com a gente, né? Mas só tocando nesse assunto, porque o Neto falou que o Luciano é melhor que o Paquetá. Acho que ele quis dizer mais decisivo, né? Que tá lá, o Paquetá chega e dancinha, não sei o que, o Luciano vai lá e faz um gol. É polêmico, né? Vocês viram isso aí? Galera, São Paulo vai enfrentar o Santos em mais uma final de um brasileiro que eu estou com a expectativa lá em cima. Eu digo que você tá com a expectativa lá em cima porque vai ganhar título? Acho muito difícil. Vamos torcer demais. Acho muito difícil ganhar o título brasileiro. Mas o São Paulo, pra mim, pode fazer muito bonito. São Paulo pode se classificar com vaga direta pra Libertadores, sim. Sim. Se manter a concentração, parar com a palhaçada, todo mundo trabalhar quietinho, com humildade. Pra mim, o São Paulo pode sim beliscar uma vaga direta pra Libertadores esse ano pelo Campeonato Brasileiro. Independente do que vai acontecer na Copa do Brasil e em outras coisas, independente, qualquer coisa. Pra mim, o São Paulo pode sim chegar muito bem no Campeonato Brasileiro. É difícil o título? É muito difícil. Até pro Flamengo, até pro Palmeiras, até pro Cruzeiro, é muito difícil pra todo mundo. E é muito difícil pra nós também. Só que o São Paulo pode sim fazer muito bonito. Olha o que o Mirassol fez na temporada passada e continua fazendo em 2026. Mas a boa, né? O Crespo aparentemente está, né, agora finalmente ele entendeu o que é o São Paulo, está entendendo mais. O Rafinha chegou e cobraram ele do que ele falou, e ele aparentemente está entendendo o que está acontecendo, que os brasileiros, todos os jogos são finais. E aí o São Paulo vai ter o repeteco aí contra o Santos, né? São Paulo vai força total contra o Santos. Tem uma provável escalação aqui pra vocês. E tá certo, força total. Olha lá, Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Mike, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias, Luciano e Caleri. Muito bacana, né? É o time que ele vem jogando. Aí pode entrar Dória, pode entrar o Cedric ou pode entrar o Pablo Maia. Isso aqui é um esqueletão, né?
um esqueletão de uma provável escalação, que é muito provável, que é o que a gente tem visto aí ultimamente, e é um time que tá funcionando. Então o São Paulo está certinho, o Crespo tá certinho em relação a isso, é força total, não tá inventando, né? Finalmente ele está entendendo o que é o São Paulo. E aí tem uma outra questão que aí não é culpa de ninguém, é culpa não é culpa, o São Paulo ele é muito grande, Crespo. São Paulo ele é muito grande, não o São Paulo pode cair no Paulista, cair, que eu digo, é cair na semi, cair numa final. É isso que o torcedor São Paulino está acostumado pela grandeza do clube. No Brasileiro, quando briga para não cair, que você achava que o ideal era fazer 45 pontos, quando briga para não cair é uma vergonha, um vexame. Então, Crespo, isso é o São Paulo. Não é nenhum outro clube que não precisa ganhar título nenhum ou que vai entrar para brigar para não cair. O São Paulo não é o Vitória. São Paulo não é o Fortaleza. Com todo respeito a esses clubes. Com todo respeito de verdade. São Paulo não é o Remo. São Paulo não é a Chapecoense. Falei do Fortaleza porque o Fortaleza, quando o Vojvoda tava lá, eu não gostava muito do trabalho, e eu não gosto do trabalho do Vojvoda no Santos, e já não gostava no Fortaleza porque não tinha obrigação de ganhar nada. Pra mim é um trabalho muito de plástico, sabe? Quando você não tem obrigação. A obrigação dele era só organizar o time. Organizou? Em algum momento talvez sim, mas não tinha obrigação de ganhar nada. Por isso que eu citei o Fortaleza. Aqui no São Paulo, Crespo, as coisas são muito, muito diferentes. Então, ganhar ou perder, tudo isso faz parte. A forma é que agora você finalmente entendeu, né? Então vai, galera, pra gente arrematar esse assunto. Provável, vou ler aqui rapidamente pra gente passar. Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, 3 zagueiros, né? Mike, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias. Luciano e Caleri, esse é o provável São Paulo para enfrentar o Santos. Jogo importantíssimo que nós precisamos ganhar. Vamos bater de novo, né? Vamos bater de novo. Mas muito difícil, muito duro jogar com o Santos. Galera, Lucas Ramon está anunciado. É nosso. Um cara muito bom de bola. É um acerto gigantesco. Foi apresentado, ele tá muito inspirado para jogar. Aquela coisa toda, né? O melhor sentimento, né? Quando acaba de chegar um jogador, né? Quando acabou de chegar um novo reforço, o cara nunca passou pelo São Paulo, vai ter uma história nova. O cara tá com os ânimos, né? O cara tá com a animação mesmo, a vontade lá em cima para chegar e fazer, principalmente porque ele chegou no maior clube da carreira dele, né? O São Paulo é o maior clube da carreira do Lucas Ramon. Então é um momento importantíssimo para ele. E para nós é uma coisa muito boa, porque esses jogadores do Mirassol não é brincadeira não são brincadeira não são brincadeira e não é por acaso. São Paulo pode estar fazendo uma coisa sim muito parecida com a que fez com o Goiás lá atrás, que trouxe aqueles caras, né? Aqueles carinhas que eram bem mais ou menos, né? Danielzinho chegou pronto do Mirassol. Lucas Ramon muito provavelmente vai chegar igual o Danielzinho. Danielzinho no meio campo, Lucas Ramon na lateral direita. Muito provavelmente. Por quê? Porque esse Mirassol ele é um time impressionante. Ali não tem nada de sorte. Tem um trabalho muito bem feito. E aqui eu coloco muito na conta do técnico, Rafael Ganais. Pra mim, proporcionalmente falando, é o melhor técnico do futebol brasileiro hoje. Proporcionalmente falando. Por quê? Por que eu falo do Rafael Ganais? Porque ele pegou o Mirassol. O cara, ele bateu de frente com gigantes, com uma folha salarial que talvez 2 jogadores do Flamengo paguem a folha salarial do Mirassol. Contratação do Gerson, do Cruzeiro lá, agora do Paquetá. Esses caras aí pagam o Mirassol inteiro. E o Mirassol bateu de frente na bola. Então, esse Danielzinho não é por acaso. Ele chega jogando porque estava num time redondinho, porque as instruções estavam sendo muito bem passadas para ele, assim como o Lucas Ramon. Lucas Ramon tem uma chance gigantesca de chegar no São Paulo como o Danielzinho chegou, só que na lateral direita. Imagine, porque eu adoro o Mike. Pra mim, faltam algumas coisas pro Mike, mas eu adoro o Mike. Pra mim, o Mike joga. Só que esse Lucas Ramon nós temos que experimentar. Porque o contexto dele
pode ser muito, muito parecido com o do Danielzinho, que chegou com esse trabalho simplesmente espetacular, impressionante, que tem que entrar pra história, que o Rafael Ganais faz. Impressionante, impressionante. Porque com um time muito pior, ele mantém um nível técnico, um nível de futebol impressionante. E o Mirassol de 2026, que já está bem, bateu no Vasco, né? Bateu no Vasco. Tudo bem que foi em casa, mas foi de virada. Não tem 14 jogadores. 14. Se você tira 14 jogadores do Crespo, ele fala que o certo é o São Paulo ir pra segunda divisão. E o Mirassol continua. Então, impressionante, muito bacana essa situação do Lucas Ramon. Pra mim é um cara que já vestiu o manto, né? Não estreou ainda, mas vai jogar sim em alto nível. É um jogador pra mim que tem tudo pra dar certo, principalmente com esse contexto Danielzinho, Mirassol, chegou, tá pronto pra jogar. Isso pra mim é muito bacana. Galera, São Paulo bate o martelo em relação ao Alan do Flamengo. Maravilhoso, excelente notícia, né? Jogador caro, pra mim nada interessante. Aceitaria o Alan se ele viesse de uma forma muito barata, né? Falam que estavam pedindo aproximadamente R$1 milhão, né? Alan que saiu do Atlético Mineiro, aí depois aí acabou no Flamengo, aí não vingou. Um jogador esquecível, um meio de campo esquecível, caro, e o São Paulo agora finalmente bate o martelo. Tivemos toda a polêmica disso envolvendo o Marcos Antônio em relação ao Alan também, né? Que agora é peso 2 para nós. Acho que agora realmente estou atualizando sempre aqui de tudo que está acontecendo em relação ao Marcos Antônio. Agora acho que acabou. Agora, aparentemente, o Flamengo não vai fazer mais nada. Pode ter uma última proposta? Pode ter, mas eu acho que não vai acontecer mais nada. Estava imaginando que o Flamengo ia fazer, a última proposta foi de R$62 milhões pelo Marcos Antônio. O São Paulo falou, não, vamos começar com 156 milhões, né, de reais para começar a conversar. E eu imaginava que o Flamengo iria fazer uma proposta por aproximadamente 90, 100 milhões de reais, algo em torno disso. Mas o Flamengo até agora não fez. Pode ser que faça uma última investida pelo Marcos Antônio, porque é um craque. É um cracaço. Ele é craque mesmo. É impressionante o futebol do Marcos Antônio. Mas o São Paulo está se blindando da multa de 100 milhões de euros pelo Marcos. O São Paulo tem uma multa de 100 milhões de euros com o Marcos Antônio. Então o São Paulo se blinda demais em relação a isso para fazer a melhor negociação possível. Mas aparentemente esfriou demais São Paulo e Flamengo. E a questão do Alan aí, martelo batido. Neste momento o Alan pode até ser que venha, mas nesse momento muito distante o São Paulo fala que tá caro, que não quer, e parará. E pelo que o Alan tá jogando, eu acho muito que bom. Acho muito que bom que não vem. Galera, Marcos Leonardo, reviravolta impressionante. Jogador que já estava contratado. Basicamente não, estava contratado pelo Atlético de Madrid. Já tinha valor de opção de compra estabelecido, já estava tudo certo. Marcos Leonardo não será emprestado para o Atlético de Madrid. Com o que nós temos agora, não deu certo a negociação. Marcos Leonardo não irá para o Atlético de Madrid por empréstimo, pelo menos não por enquanto, né? O negócio era parecido com o do São Paulo. Um empréstimo, o clube lá dele é disposto a pagar partes do salário ou salário integral, algo bem parecido. E aí os torcedores do São Paulo, né, foram pra cima, né? Será que vai dar certo? Os torcedores do São Paulo invadiram, assim, vem Marcos Leonardo e tal. Imagine o Marcos Leonardo se enfesa lá, porque ele é São Paulino, ele queria muito vir pro São Paulo, não deu certo naquele momento. Imagine o cara vem agora. Imagine, essa seria a resposta do São Paulo pro Cruzeiro. Não que o São Paulo precise responder ninguém, o São Paulo precisa realmente se ganhar títulos, né? Precisa amortizar dívida, precisa se encontrar o São Paulo, precisa se encontrar administrativamente falando. Então o Rafinha, o Macis, eles nos dizem que estão trabalhando demais para isso, né? Mas imagine o São Paulo consegue trazer o Marcos Leonardo agora, pelo menos por empréstimo. Imagine que resposta, porque ele é melhor que o Paquetá, ele é melhor que o Gerson. São posições diferentes? São, mas o Marcos
Marcos Leonardo é melhor que esses. Pra mim, o Marcos Leonardo é melhor que o Caio Jorge. O Caio Jorge joga demais. Mas pra mim, o Marcos Leonardo é um jogador melhor que o Paquetá e que o Gerson. Eu tô falando de verdade. Se eu pudesse escolher, você tem 3 aí, dinheiro ilimitado, tem 3 pra escolher: Marcos Leonardo, Gerson ou Lucas Paquetá? Marcos Leonardo. Sem clubismo, sem nada. E o Marcos Leonardo é tricolor, né? São Paulino mesmo. Imagine, galera. Agora o Marcos Leonardo, que tava certo com o Atlético de Madrid, não vai. Imagina ele bate o pé e fala: eu vou pro São Paulo. E ele começa a mexer de novo. E ele começa a insistir da forma como ele insistiu, que poderia ter vindo. Não pagaram 12 milhões de reais pro cara vir. A liberação por 6 mesinhos, porque podia escrever uma história diferente na Libertadores de São Paulo. Vocês imaginem isso acontece? Nesse momento, te digo, e aí? É fácil, não é? É difícil? É difícil. Muito provavelmente o Marcos Leonardo o staff, o clube dele já estejam vendo outros clubes, né? Outros tipos de negócio, mas seria... É muito difícil ele vir agora pro São Paulo, mas seria maravilhoso, né? Seria espetacular, daria um boom gigantesco e uma resposta muito grande pros rivais, né? Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo, eu vou atualizando, apurando e sempre trazendo aqui. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.